Boa tarde a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos ao nosso Festival Afrofuturismo, aqui realizado no Palacete Tira Chapéu. E nessa tarde estaremos com a mesa... Deixa eu pegar aqui a colinha do nome, tá, gente? Do tema da nossa mesa. Mulheres Pretas e o Mundo Digital. Como usar as mídias e tecnologias a nosso favor. Essa aqui é uma realização da Vale do Dendê. Está acontecendo hoje, dia 18, e amanhã, dia 19. Eu sou Sara Barbosa, sou professora, atriz, mulher negra, e tenho hoje a honra de estar com outras mulheres negras incríveis, né, na nossa mesa, e já, de antemão, convidá-las para participar aqui desse momento que será tão importante e significativo para nós. A nossa convidada de hoje eu gostaria que vocês aplaudissem, viu, quando eu chamasse essas lindas aqui. Ashley Malia. Ela que é baiana, jornalista e influenciadora digital. Nas redes sociais produz conteúdo sobre autoestima, beleza, autocuidado e literatura. Já passou pelas redações de algumas mídias negras, como o Portal Correio Nagô, Afro TV Brasil e Baticu, e foi nesses espaços pretos que conheceu o poder da própria voz. Seja bem-vinda, Ashley. Obrigada, boa tarde, gente. Prazer estar aqui. A nossa próxima convidada, maravilhosa também, eu já quero os aplausos para Samira Soares. Bem-vinda, Samira. Ela que é mestre e doutoranda em literatura pela UFBA, ativista do MNU e produtora de conteúdo pelo Narrativas Negras. Muito bem-vinda. Obrigada. Vou sentar aqui também para a gente começar o nosso papo. E aí a gente tem esse tema, né? Mídias negras, mídias digital. Como é que ela, de fato, né, nos auxilia, nos ajuda nesse processo de mulheres negras? Como a mídia, as mídias digitais, as redes digitais são importantes para que esse processo ele seja uma ferramenta de revolução para mulheres negras. E aí, eu só queria, né, ver aqui com a equipe que a Carla já chegou. Você já convida ela, por favor. Por favor, a Carla já chegou aqui. A gente teve uns minutos de atraso aí e a gente iniciou, mas a Carla maravilhosa. Eu quero palmas para a nossa rainha. Carla Cotirene, seja muito bem-vinda. Deixa eu apresentar esta mulher. Carla Cotirene é assistente social concursada, doutora em estudos feministas pela Universidade Federal da Bahia, autora dos livros O que é Interseccionalidade, pela coleção Feminismos Plurais, coordenada por Djamila Ribeiro, e Ó Paí Prezada, que é um livro também sobre racismo e sexismo, tomando bonde nas penitenciárias femininas de Salvador. Ambos publicados pela editora Jandaíra. É também idealizadora da Opará Saberes, primeiro curso de extensão voltado à capacitação de candidaturas negras ao mestrado e doutorado em universidades públicas. Carla Cotirene, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Já pedindo desculpas, né, pelo atraso, é que eu me confundi no endereço e fui para lá. Passei por aqui e fui para a sede. E está desculpada, porque eu também, quando cheguei, o Uber me deixou lá embaixo, eu saí perguntando onde é que é o Palacete, mas aqui estamos nós. Então, para o nosso tema, relembrar aqui para a gente da nossa mesa. Mulheres Pretas e o Mundo Digital, como usar as mídias e tecnologias a nosso favor. Para iniciar a nossa mesa, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, um pouco da história de vocês, de como vocês entraram nas redes, todas vocês produzem hoje para as redes sociais. Contasse cada um pouco da trajetória, né, do que levou vocês a entrarem para esse caminho e como é que vocês veem hoje, né,
né, esse processo de estar nas redes, a importância de se estar nas redes. Tá certo? Vou começar com a Carla. Meu Deus! Tá bom, tá bom. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Quero parabenizá-las, né, pelo encontro de hoje. Eu que sou de uma geração um pouquinho atrás, sou uma mulher de 42 anos, e aí estou aqui diante de Samira, né, que é uma pessoa gênia, né, uma pessoa que escreve super bem, se posiciona bem, eu compartilho todos os conteúdos. Minha irmã também, né, que eu chamo de Sheila, porque eu acho mais carinhoso, né, e é alguém também que eu vejo cada vez mais crescer nas redes. Eu fico assim, gente, essa geração está com tudo, né? E eu já sou de uma geração que tem mais dificuldades, né, de acessar as maneiras pelas quais o conhecimento chega de maneira universalizada, né? Eu não sei mexer tanto, né, no audiovisual, não sei mexer tanto assim nas ferramentas, porque percebo que a minha geração ela tem uma preocupação conteudista, mas essa preocupação conteudista tem que acompanhar também os avanços tecnológicos, né? E aí eu fico já meio perdida. Tudo isso para dizer que fui construída assim na luta antirracista, né? Sou discípula de Luísa Bairros, né? De Macota Valdina, de Matilde Ribeiro, de todas essas mulheres que construíram a pauta das ações afirmativas no país, construíram essa reivindicação sexista, antipatriarcal no Brasil e que, ao perceberem também a necessidade de usarem as plataformas das mídias sociais, podem ter algum tipo de dificuldade. Eu, mais uma vez, estou reiterando isso, né? Eu não me coloco na rede social como alguém que produz conteúdo para a rede social. Eu apenas atravesso a minha existência militante, né, usando aquela ferramenta também, mas eu não me coloco como uma produtora de conteúdo ou alguém que é blogueira ou influenciadora, eu não me coloco nessas disposições. Onde eu atuo, né, eu sou assistente social, no subúrbio ferroviário, atendo na UPA Padroal da Bergaria. Então, toda vez que eu estou em atendimento, eu utilizo alguma daquelas ferramentas de combate ao antirracismo, seja a política de saúde, atenção à população negra, seja o Plano Juventude Viva, ou um acolhimento à mulher vítima de violência. Eu tento mostrar para o público que o Estado, enquanto ente que regula as desigualdades sociais, ele tem alguns equipamentos públicos que precisam estarem atentos, né, a toda a formulação, monitoramento e avaliação das políticas públicas. Então, eu tento mostrar para a geração e também para o conjunto da sociedade que o que a juventude, né, tem feito, a exemplo de Samira, é o que eu tenho feito na minha condição de profissional, que foi formada, que não está, né, com aquela disposição das redes sociais, mas que também pode mostrar como deve ser um acolhimento em um equipamento público, como pode ser para quem está na universidade acessar perspectivas afrocêntricas, feministas, negras, mulheristas, né? Então, eu procuro sempre conciliar a perspectiva teórica com a metodológica e com a atuação prática dessas reivindicações que foram criadas pelas minhas mais velhas. Não vou me colocar como alguém que é influenciadora, que é blogueira ou que é produtora de conteúdo. Eu não faço isso. Tanto que eu pego o celular, eu vejo alguma situação de racismo institucional, por exemplo. Aí eu pego o celular durante o meu plantão e começo a digitar, e depois que eu vou revendo, né, a maneira pela qual eu trouxe aquele acontecimento e como vai chegar para as pessoas. Mas não é a minha intenção, eu não acordo dizendo assim, hoje eu tenho essa agenda de produção de conteúdo, vou mandar alguém revisar, vou gravar um vídeo. Se vocês perceberem, eu nem faço vídeo nas redes, porque eu até digo, eu não quero ser famosa. Não sei se essa é a preocupação de muitas e muitos, e sei que é um mercado interessante. Nós vimos com bastante frequência quantas mulheres brancas e homens brancos têm milhares de seguidores, né? Milhares de seguidoras para fazerem trabalhos irrelevantes, até de reiterar, né, o fracasso que é a nossa humanidade, enquanto nós fazemos isso de maneira séria, comprometida. Eu me coloco como uma pessoa que é, antes de tudo, uma militante. Se a ferramenta que está disponível é o Facebook, eu vou lá no Facebook e compartilho meu posicionamento. Se a ferramenta que está disponível é o Instagram, eu compartilho meu posicionamento. Ainda que as pessoas não gostem. Eu estava até comentando mais cedo, né, que tem um movimento agora, por exemplo, de... Já encerrando, né? Ah, não é negro, como o título da mesa, né? Não é negro, é preto. Eu estou pouco me lixando, né, se as pessoas vão gostar ou não.
Eu sempre vou dizer não, gente, é negro, porque a Aimee Cesare, ele estava certo ao conceituar a negritude. Lélia Gonzalez, ela criou toda uma trajetória de enfrentamento à luta anticolonialista a partir da categoria negro. As políticas de promoção da igualdade racial aqui com o CEPROME ou com a extinta CEPI foram em cima da categoria raça negra, soma de pretos e pardos, tanto que nós tivemos um candidato que se autodeclarou pardo, sabendo que aquele lugar era um lugar de negro. Então, assim, eu não vou fazer um percurso diferente por conta de reality, por conta dessas reivindicações recentes, né, de todo mundo se colocar dentro de uma sociedade birracial, como se aqui fosse os Estados Unidos, apenas para ganhar like e seguidores. Então, eu não sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que quer ser seguida, né, e ter o segmento do ponto de vista teórico, epistemológico das minhas ancestrais, ainda que algumas gerações não aceitem, né? Nós sabemos que a autoridade discursiva nas redes sociais tem muito a ver com cor da pele, né, com pertencimento, com lugar regional. As mulheres do eixo sul-sudeste têm mais autoridades, ainda que seja Djamila e Joyce, eu sempre falo com elas, né? São mulheres negras, mas são de um eixo que tem uma respeitabilidade em relação ao norte e ao nordeste. Aí depois, dentre nós, as que são mais retintas também passam por desautorização. Então, assim, eu levo um tempão vendo os meus posts terem mais encaminhamentos do que curtidas. Eu vejo lá a métrica, às vezes tem 3.000 encaminhamentos, salvamento e 1.000 curtidas, porque as pessoas ainda me veem na certa como uma mãe preta que deve estar lá na cozinha do conhecimento, temperando todas as teorias para as pessoas consumirem mais, sem dizerem, poxa, você é boa nisso, né? Pô, que bom que você está compartilhando, você está tirando o seu tempo, você não está ganhando nada com isso. Porque se eu quisesse realmente ser uma pessoa vendável, né, consumível, vamos dizer assim, dentro da esfera que significa hoje para o capital, as redes sociais, eu já teria me adequado. Eu não me adequo porque eu quero ser honesta e quero ser leal a tudo que eu aprendi com as minhas antepassadas, que é exatamente enfrentar o racismo patriarcal e o capitalismo pelos meios necessários, ainda que eu perca alguns seguidores e algumas seguidoras. E a internet é lugar para isso também. Exatamente. Você tem feito um excelente trabalho lá. Inclusive, vi esse post, vou voltar nele na nossa conversa. Ela já se antecipou, ela é maravilhosa. Mas obrigada. Vamos ouvir também Ashley. Ashley produz conteúdo. Ashley tem uma dedicação em produção de conteúdo. Eu lembro que em 2021, você bateu o pé e falou, vou fazer conteúdo na internet, vou viver disso. E aí, conta um pouquinho de como foi essa sua trajetória até aqui, Ashley. Então, em 2021, na verdade em 2020, foi quando eu comecei a ganhar dinheiro com a internet. Mas já tem mais de 12 anos que eu produzo conteúdo. E aí veio antes de tudo, sabe? Antes de eu escolher fazer o curso de jornalismo, antes de qualquer coisa, antes de eu saber que isso poderia um dia se tornar uma profissão, eu já produzia conteúdo através dos blogs, onde eu falava sobre cultura pop, séries, livros, um monte de coisa que eu falo hoje, só que de uma outra forma, sem a maturidade que eu tenho hoje, tanto em relação a conteúdo, quanto em relação ao que eu consumo, né? Porque eu cresci assim, cresci rodeada de livros e tal, mas sempre de autores brancos. Eu sou fã desse negócio branco tudo, gente. Harry Potter, Percy Jackson. Eu cresci nesse meio mesmo, então eu produzia conteúdo sobre isso. E aí, quando foi em 2015, eu entrei na faculdade de jornalismo e lá eu já fui começando a entender algumas coisas, né? Eu já estava começando a entender que era de algum lugar, né, o incômodo que eu sentia nas histórias que eu consumia e que eu não conseguia me ver dentro dessas histórias. E aí foi quando eu comecei a minha transição capilar também. E foi onde eu fui ali aprendendo várias coisas sobre ser negra, que eu não fazia ideia, era uma coisa que não passava pela minha cabeça. E aí eu fiz a transição capilar. Eu comecei a aprender várias coisas, né? Perceber a forma como me tratavam, o que significava ser uma mulher negra na sociedade. Essa reflexão foi vindo e eu fui compartilhando com as pessoas no Facebook. E aí as pessoas foram seguindo e, aos poucos, esse conteúdo ele foi mudando e ganhando pessoas que estavam chegando para ouvir o que eu tinha para dizer, porque até então eu falava sozinha. Na internet, falava sozinha, só que com todo mundo, né? E aí,
as pessoas começaram a me acompanhar, veio o Instagram e eu comecei a produzir conteúdo no Instagram. E eu tinha blog também. Nisso eu comecei já a entender várias coisas. Eu costumo dizer que o meu trabalho de conteúdo, né, de produção de conteúdo, foi o meu maior estágio da faculdade. Porque tudo que eu ia aprendendo no curso de comunicação, eu ia aplicando no blog. Eu ia, como é que faz um planejamento? Eu ia fazer um planejamento no meu blog. E aí eu fui crescendo o meu conteúdo, o meu trabalho, à medida em que eu ia avançando na universidade também. E tudo que era trabalho, eu colocava minhas coisas no meio, né? E aí, quando foi em 2020 foi, infelizmente, né, por conta de um acontecimento muito triste, que foi o assassinato de George Floyd, tudo que eu já tinha produzido na internet começou a ser visto. Então, as pessoas começaram a encontrar vários posts meus antigos. Eu continuava produzindo sobre isso, né? Então mais pessoas iam chegando e foi um crescimento absurdo, né? Eu saí de 2, 3 mil seguidores para 30 mil em um período de 2, 3 meses. E eu não tinha assimilado nada direito ainda, eu nem sabia, tipo, o que é que eu posso trabalhar com isso, que eu posso ganhar dinheiro e tal. Eu tinha essa noção, mas assim, era algo muito distante, porque eu não conhecia nenhuma pessoa preta que ganhasse dinheiro com a internet. Eu conhecia vários blogueiros brancos e que eu acompanhava também, Marimundo, MTV, e eu conhecia a Nathalie Neri, na verdade, que foi a primeira criadora de conteúdo que eu conheci. E foi com ela que eu aprendi a fazer meus dreads, que eu não tinha dinheiro para fazer trança, gente, eu tive que aprender sozinha. E aí eu aprendi com ela, eu vi os outros vídeos dela, né, sobre cabelo, sobre colorismo e tal. E aí eu comecei a ganhar dinheiro com a internet ali no finalzinho de 2020 para o início de 2021. Quando foi 2021, eu larguei tudo, né, que eu estava fazendo trabalho, qualquer coisa, e falei, eu vou me dedicar esse tempo aqui à minha produção de conteúdo para ver no que é que dá. Né? Eu acho que tem momentos da nossa vida que a gente consegue dar uma de maluco assim e falar, vamos ver se isso aqui vai dar certo. E aí foi dando certo, eu fui trabalhando com isso, eu tive a oportunidade de trabalhar com várias marcas assim que eu já consumia e que eu admirava, e participar realmente de processo criativo, de ser, né, colocada ali como uma pessoa que vai ser porta-voz da marca por algum momento. Então, foi muito legal essa experiência, mas hoje eu continuo trabalhando formalmente também com rede social. E aí eu vou mesclando as duas coisas. Tem coisa que eu aprendo no trabalho com agência, assim, porque depois eu saí do jornalismo e fui para a área de publicidade. Aí hoje eu fico na área de social da Netflix. E aí tudo que eu vou aprendendo também na Netflix eu aplico para mim também. E tem alguma coisa nova e diferente sobre formato, sobre planejamento e tudo mais, eu vou e aplico. Mas também tem várias coisas que eu sei, que eu ensino para eles também. Principalmente, tipo assim, como ser uma marca criadora de conteúdo nas redes sociais, sabe? Não só com a marca que eu trabalho hoje, mas com outras que eu já trabalhei e que eu pude, né, trazer o meu lado também, o meu olhar, sabe? Então, é muito interessante estar desse lado. E eu tenho um compromisso, uma responsabilidade muito grande com o conteúdo que eu produzo e com as pessoas que me acompanham, né? Porque do lado de cá, muitas vezes eu fico sem ter muita noção de como é que aquele conteúdo meu chega para as pessoas. E nem sempre a gente tem feedback, né? Sempre tem gente que fala, você é maravilhosa, adoro os seus conteúdos e tudo mais, mas tipo assim, como é que isso impactou na vida daquela pessoa? É uma coisa que demora para chegar do lado de cá, sabe? E quanto mais eu fui percebendo que realmente fazia diferença, que realmente isso faz, né, mexe na vida das pessoas, nas opiniões, enfim, que eu fui tendo um pouco mais de... não digo cuidado, assim, porque cuidado eu sempre tive, mas tendo um pouco mais de critério, sim, sabe? Sim. Sendo mais intencional com o que eu levava, porque eu era muito da emoção também. Se acontecesse alguma coisa que eu visse, eu queria comentar, eu queria falar e tudo mais. E a internet é meio que esse lugar das emoções afloradas, de que todo mundo quer dizer tudo. Exatamente. Como se tem a ideia desse lugar democrático, né? De que eu posso falar e não vou ser julgado, porque eu estou escondido ali atrás do meu celular.
Mas é esse lugar também de discussões, de levar as nossas pautas, que é isso que você faz de forma assim, muito cuidadosa e respeitosa. E a gente vê esses temas aparecendo dentro do seu Instagram, dentro das suas redes. Eu acho que tem essa Ashley que entendeu, durante esse processo, a importância de se estar lá enquanto mulher negra. Com certeza. E é o que eu falo hoje. Eu estou passando por um processo de reeducar os meus seguidores, né? Porque eu falei muito sobre ser mulher negra, sobre racismo e tudo mais. Só que hoje eu quero falar sobre isso, mas dentro de outros assuntos e em outros contextos. Falar sobre coisas que eu gosto, como literatura, como cultura pop. Onde é que estão as mulheres negras, né? Os autores negros. É sobre isso que eu quero falar, sabe? E aí eu tenho que fazer todo um trabalho de, tipo, gente, eu falo sobre racismo, mas eu também falo sobre várias dessas coisas aqui. E aí a gente vai crescendo juntos e, enfim, né, fazendo esse processo mesmo de reeducar os seguidores para eles consumirem outras coisas também. Porque hoje eu percebo ainda que na rede social, o público, ele acompanha um influenciador preto quando ele quer entender sobre racismo e quer compartilhar nossos posts, mas quando ele quer ver algum conteúdo sobre livro, sobre série, sobre filme, sobre maquiagem, eles sempre vão consumir de algum influenciador branco. Então, é ter que estar fazendo esse trabalho o tempo inteiro, assim, de questionar e de fazer as pessoas se questionarem, sabe? Para que realmente pessoas pretas tenham um lugar na internet que possam falar sobre várias coisas, né? Porque somos várias coisas. Exato. Samira, conta pra gente agora você, como é que você entrou nesse mundo, doutoranda em letras, e como é que você utiliza as redes sociais para a sua voz alcançar outras pessoas. Boa tarde a todas. Os meninos vão se sentir contemplados. Nossa, eu ouvindo as duas falando dessa inserção nas redes, me veio uma história, assim, uma memória, na verdade, porque eu comecei, se eu não me engano, em 2015, que foi na época que eu entrei logo após a entrada na universidade, eu entrei na política, nos movimentos sociais, no movimento estudantil, e eu compartilhava muito no Facebook algumas análises, algumas opiniões, né? Eu digo que eu entrei na universidade e vivi o tornar-se negra. A ficha caiu de muita coisa sobre as políticas de cotas, sobre os debates na universidade, e isso eu fui compartilhando ainda mais, né, no Facebook em específico. Só que eu senti uma necessidade de construir meio que uma plataforma que eu não só falasse sobre minha relação e opinião política enquanto Estado, né, mas também pensasse uma lógica de representatividade. E foi assim que eu fui encaminhada e conhecendo a literatura, porque quando eu criei o Narrativas Negras, na época eu tinha um canal no YouTube, né? Eu fui muito estimulada por Nathalie Neri, inclusive, que hoje é uma blogueira negra, né? Que é do Sudeste, mas ela tem uma lógica assim, muito bacana de dialogar com o público e me influenciou bastante para que eu também criasse essa plataforma. E aí o Narrativas Negras nasceu. Hoje eu estou tentando voltar ao YouTube, que é uma plataforma muito complexa de mexer, enfim. É para quem tem uma empresa, de fato, né? Não dá para produzir sem uma estrutura que eu ainda não tenho. Mas aí eu vi a necessidade de falar sobre relações raciais, muito forte. Inclusive, o meu público veio desse nicho mesmo, de entender como essa é uma mulher preta, lésbica, né? Numa sociedade que tem uma maioria preta, mas, ao mesmo tempo, é uma minoria em representação. E aí, ao mesmo tempo, na literatura, eu fui enxergando essa falta de representatividade. E aí, hoje, o Narrativas Negras é muito nessa perspectiva de discutir relações raciais, relações de gênero, mas também falar sobre mim, né? O que é que eu sou no dia a dia, né? Porque antes eu era muito... Eu acho que eu estou bem no meio certinho, assim, né? Antes eu era muito numa pegada mais Carla Cotirene, no sentido de publicar muitos textos, de muitas reflexões. Por outro lado, eu fiz parte da fundação da Marcha do Empoderamento Crespo em Salvador. E isso eu tinha um público que também me puxava o outro lado, que era o lado do tipo, como é que você faz esse penteado? O que é que você usa de maquiagem, né?
qual batom você está usando. Então, eu vivia nesses dois nichos e até hoje eu estou aí, meio que nos dois, né? Então, estou meio Ashley, meio Carla. Por quê? Porque, de fato, eu sou múltipla, né? E os seguidores que chegam para nós, eles nos cobram também determinadas coisas. Mas eu vejo hoje Narrativas Negras como essa plataforma diversa que pensa a literatura, porque é a minha formação, é o que eu invisto, é o que eu gosto, né? É o que eu consumo no dia a dia, pensando, inclusive, a representatividade. Então, eu discuto muito mais sobre literatura negra ou literaturas onde existam boas representações de pessoas negras, mas também falo sobre a minha rotina, né? Enquanto estudante, enquanto mulher preta, falo, sim, de skincare, dialogo aí. É engraçado, porque eu dialogo com o capitalismo e bato no capitalismo. Então, estou nesse meio termo, mas tem sido uma experiência muito interessante. Ainda sou muito presa, eu acho que eu vi de uma geração que o movimento negro, né, me formou para ter um contato com seguidores mais no aspecto presencial. Então, é aquela lógica, né, de encontrar as pessoas na rua, nos atos de movimento negro, encontrar na universidade pessoas que a gente discute, e aquela era a minha percepção de seguidores e seguidoras. Hoje eu estou tendo um outro contato, né, meu perfil está crescendo, e aí com pessoas de outros estados, de outros países, e eu estou meio que me adaptando. Às vezes eu travo, porque é muita demanda, né? Às vezes tem coisas que eu não alcanço, porque esse lado de cá, de influenciadora, e eu me considero uma influenciadora digital, e várias outras coisas, também é meio punk, né? Porque a gente produz conteúdo e a gente gera expectativa. Exatamente. E essa expectativa, ela nem sempre é boa, porque às vezes, como a Ashley falou, não é todo dia que eu vejo uma situação, né, de um assassinato de um jovem negro que eu vou ter saúde mental para produzir um conteúdo sobre aquilo. Então, eu também educo os meus seguidores para que eles entendam que é uma jovem negra que está produzindo aquele conteúdo e que, às vezes, eu estou muito ferida para falar daquilo, então não vou falar daquilo, vou me apegar a uma narrativa fictícia e comentar sobre aquilo. E, por isso mesmo, que eu entendo muito o que Carla falou, que nem sempre o meu conteúdo ele vai estourar, porque eu planejo sim, eu construo uma lógica, né? Eu e Ashley, Ashley trabalha mais com conteúdo digital do que eu, então tem mais experiência, mas a gente entende que se a gente não pensa um planejamento, os nossos seguidores, eles estão interessados no que a gente está escrevendo, né? Não é tão orgânico como o seu público. Mas, ao mesmo tempo, a gente também quer falar sobre futilidade, sobre várias coisas. E esse é o processo que é mais para a nossa saúde mental do que para os nossos seguidores, né? Então, eu comecei meio assim, estou aí no processo. E ano que vem estou com alguns projetos, inclusive, né? Eu sou muito mais do físico do que do virtual. Então, eu desenvolvia o Narrativas Negras mais nas escolas. E é um projeto que eu gosto. É o que me faz ter sentido. Foi assim que eu me descobri professora. Então, vou voltar para as agendas nas escolas, conversando sobre literatura com as crianças, com a juventude, né? E, enfim, todas as idades. Mas também vou desenvolver aí para as redes um clube de leitura, pensando justamente esse vínculo, né? Físico e virtual. Enfim. Perfeito. Vocês apontam algumas coisas que eu fiquei aqui ouvindo e aí pensando. 2014 foi um ano, assim, pelo menos para mim, de marco, vou passar pelo período da transição e aí vou buscar onde essas referências na internet. Então, eu acho que a gente tem um movimento na internet que não é só aquele movimento da informação, né, do questionamento, da militância, mas também de empoderamento no sentido de encontrar as minhas referências para me reconectar com a minha negritude. Né? Então, em 2014, eu senti que houve muito esse processo. E aí eu queria até ouvir da Carla também, assisti uma entrevista sua que você deu do seu marco enquanto mulher negra, quando você se reconhece, entra na universidade. E eu queria saber mais ou menos que ano foi que isso aconteceu. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Sim. Olha, que eu sou tão espontânea, né? Sim. Obrigada. Ah,
então eu vou te dar esse espaço para você. Vai, amiga, Vá, fica à vontade, pode tirar. Vai lá, pode ir lá. Um pequeno momento. Isso, aí na volta ela me responde. Mas assim, É vou dar sobre. continuidade. Vocês duas falaram mais ou menos aí essa semana sobre o processo das meninas negras estarem voltando ao alisamento. E quando a gente fala sobre mídia, sobre internet exclusivamente, a gente está falando sobre um local de referência para meninas negras, para mulheres negras, que foi lá onde eu comecei a me perceber enquanto mulher negra, a deixar meu cabelo natural, mas esperando que esse cabelo cacheasse, porque até então eu tinha a referência de mulheres pretas cacheadas, mulheres negras cacheadas. Em 2014 a gente vai ver esse movimento de meninas negras crespas chegando. E aí a gente volta agora a ter que falar sobre alisamento, né? Como é que vocês percebem esse momento assim de importância de produção de conteúdo para que a gente se reconecte, né? Eu leve essas pessoas a se reconectarem com a sua identidade. Você falou, inclusive, sobre acolhimento. Eu achei interessante o vídeo que você postou, que é de abraçar, de acolher, e não de julgar e questionar. A gente não pode dar chicote para os nossos, né? Então, quando você leva essa informação dentro das redes sociais, de forma a acolher e abraçar, eu acho isso interessante. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como vem esse processo de retomada, de novo, de uma reconstrução da nossa identidade. Menina, como eu falei, né? Eu sou uma das fundadoras da Marcha do Empoderamento Crespo. Não faço mais parte da comissão hoje, mas eu lembro como foi importante para mim o meu processo com a transição, né? E o quanto foi doloroso e transformador para a minha identidade. Então, o alisar hoje representa uma violência muito forte para mim, física e emocional. Mas eu sei que vem de um lugar de instabilidade emocional, vem de um lugar de frustração mesmo, de expectativas do que o mercado coloca. E aí, alguns meses atrás, eu estava no TikTok, a gente tem uma produtora de conteúdo ali, linda também, no TikTok. Qual o seu arroba mesmo, amor? Perfeita. E aí, eu vi o seguinte vídeo, Carla. A menina, ela no TikTok, ela dizia, né? Eu estou odiando o meu cabelo crespo. E quando eu estava ali na plataforma vendo aquele vídeo, eu tomei um soco no estômago, porque eu falei, gente, eu andei em marcha com muitas mulheres, né? Crianças, homens negros, valorizando sua identidade negra, né? Entendendo o processo de emancipação da nossa identidade. E eu ver esse vídeo, eu falei, não estou acreditando. E aí, quando eu entendi qual era a lógica, a menina, ela falava que ela estava frustrada com o cabelo dela, porque não era um cabelo cacheado, porque não era um cabelo que tinha um cacho perfeito, não era o cabelo que as marcas vendem. E esse é o grande problema, porque a gente fala, né, Ashley, nos nossos vídeos, que a gente saiu da ditadura do cabelo alisado e a gente entrou numa ditadura do cacho perfeito, que é usar técnicas para não entender que o nosso cabelo ele não é cacheado. E isso eu sei porque quando eu decidi fazer a transição, eu seguia quem? Raiza Nicásio, que é uma mulher, né, nem vou falar a identidade dela, mas tem um cabelo cacheado. E aí, a minha expectativa era aquela. Quando eu percebi que meu cabelo não era cacheado, eu entrei em crise, né? Mas, ao mesmo tempo, era o que eu sou, né? Entender minha identidade. E aí, o vídeo que eu fiz foi muito nesse sentido de que, hoje, eu entendo, enquanto empoderamento, você usar o seu cabelo como você quiser. Se você deixou de alisar e entendeu que você gosta mais dele alisado, é seu. Problema é seu, né? É a sua forma de se ver bonito, bonita, enfim. Mas o que vem por trás disso, né? A teoria, o quanto Bell Hooks nos ensinou sobre o alisando os nossos cabelos, quem é que diz que o nosso cabelo crespo não é bonito, né? Existe toda uma lógica do capitalismo que é perversa e afeta a nossa autoestima. E aí, no vídeo, o que me deixou mais espantada é que realmente hoje, eu vejo hoje o TikTok como uma ferramenta perigosa. Porque é uma ferramenta que existem influenciadores ótimos e existem péssimos influenciadores. Então, hoje, tudo é trend, né? A nova que chama. A trend
é mostrar você alisando o cabelo. Então, se meninas mais novas que eu veem outras, meninas negras com cabelo crespo, cabelo cacheado alisando, elas acham que é massa também fazer esse vídeo de transformação, mas isso não vai se sustentar por muito tempo. E o que é que a gente faz, né? Eu hoje acho que a estratégia é o acolhimento. Sim. E se a gente não acolher o nosso, porque a gente pode ter altos e baixos na nossa autoestima, eu mesma tenho. Tem dia que eu tô amando o meu cabelo, tem dia que eu tô virada na porra, prendo, fico ali semanas de afropuff, meto uma trança, porque nem todo dia a gente está de boa com a gente, né? Tem dia que você está de saco cheio, tudo bem. Mas eu não vou alisar meu cabelo nunca mais. Porque eu até hoje sinto na minha raiz a violência do alisamento. E eu sei que isso, para minha autoestima, é um tiro, sabe? Então, é uma coisa que eu não volto mais. E depois que eu publiquei, né? Até conversei com a Ashley, porque a gente estava ali estatelada e a Ashley fez uma análise muito boa de onde vem nessa memória. E aí eu acho que isso ela vai saber comentar mais, porque, de fato, é uma estratégia do capitalismo. A gente está tendo um retorno do embranquecimento e isso é perigoso, né? Então, Samira falou desse vídeo, eu postei ele no YouTube, gente. Vão lá se inscrever no meu canal. Ashley e Malia, vão lá no meu canal no YouTube. E eu fiz esse vídeo falando, né, a volta dos alisamentos capilares e relacionei isso à moda do Y2K, que é nada menos do que anos 2000 em inglês, que o povo agora gosta de chamar tudo de inglês, né? E aí eu estava nesse mesmo processo de Samira no TikTok e eu comecei a ver vários vídeos de meninas alisando o cabelo. E o TikTok, o algoritmo dele, ele é bem doido, assim, né? Quando ele te mostra uma coisa, e se você assistir até o final, depois ele vai te mostrando várias coisas daquele mesmo conteúdo. E aí eu vi o primeiro vídeo de uma menina alisando o cabelo, aí eu vi o segundo, eu vi o terceiro, aí eu falei, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui, porque para mim não é normal hoje em dia esse processo das pessoas voltarem a alisar o cabelo. Se a pessoa, sei lá, sempre teve o cabelo alisado, nunca deixou natural, eu acho que existe muito por aí, mas a pessoa ter encrespado o cabelo, né, passar por esse processo de alisar o cabelo e aí viver uma vida quase inteira com o cabelo alisado, aí passa por esse processo de autoconhecimento, deixa o cabelo encrespar e tal, e do nada volta a alisar. E eu comecei a querer saber de onde é que vinha isso, né? E foi quando eu me deparei com essa tendência dos anos 2000 e vi que muito dessa estética dos anos 2000 tem ali o cabelo alisado. E não é um cabelo liso, é o cabelo alisado mesmo, com química, chapinha e tudo mais. Tem um aspecto diferente, né? O cabelo alisado do cabelo liso naturalmente. E para essas pessoas não basta, porque hoje a gente tem recursos para usar um cabelo liso sem modificar a textura natural do nosso cabelo para sempre. A gente pode, por exemplo, usar uma lace. Eu uso lace lisa às vezes, sabe? Então, o que é que estava acontecendo para que as pessoas não se sentissem satisfeitas usando uma lace de cabelo liso, sabe? Ela precisava alisar. E aí eu fui me deparando com isso e entendendo que realmente referências é o que muitas vezes vão modificar o comportamento das pessoas, né? E muitas pessoas hoje, elas encontram as referências delas na internet e muito no TikTok, que está em alta hoje, né? E que faz vídeos ganharem uma repercussão gigantesca, de milhões de visualizações e tudo mais. Então, eu encontrei esse processo. E aí, o que me trouxe uma preocupação, né, não foi só as pessoas estarem alisando seus cabelos de novo, né? Era como é que isso chegava para gerações mais novas. Exatamente. Né? Porque, para mim, assim, foi muito importante eu olhar para uma mulher negra com cabelo crespo e conseguir enxergar beleza ali. Para mim, foi muito importante. E eu acho que, quando a gente não se acha bonito, a gente não consegue achar outras pessoas iguais a nós bonitas também. Eu até li isso no livro Empoderamento, da Joyce. Quando você não enxerga o outro, né, como bonito, semelhante seu, você também não consegue assimilar a sua imagem como bela também. E
como é que isso fica, né? Como é que isso chega para as pessoas mais novas. Eu comecei a ficar preocupada com isso no nível de não conseguir parar de pensar. Porque outra geração, a geração do TikTok que está lá, né, que assiste, consome os mais novos, é a geração que não passou por esse processo de 2014, quando a gente vai ver essas Sim. referências de mulheres negras bombando na internet. E se a gente pensar nos anos 2000, era alisamento mesmo. Ninguém tava, a nossa figura não aparecia na TV como hoje, né, na internet como hoje. Então não vai ter essas referências dessas mulheres negras dentro dessa nova roupagem dos anos 2000 aí. Exatamente. E a gente já estava avançando bastante. A gente ainda está avançando, né? Ainda bem. Mas no nível assim de eu não ver. Gente, faz muitos anos que eu não vejo uma mãe, um pai alisar o cabelo de uma criança. Eu nunca mais vi isso. Eu fui uma criança que alisou o cabelo, sem saber, sem ter o poder de escolha e tudo mais. Mas hoje, assim, eu não vejo. Eu vejo várias crianças pretas com seus cabelos crespos e aprendendo a importância disso e passando por um processo de construção de autoestima que é muito importante e que eu gostaria de ter passado também, né? Então, eu acho que um dos perigos é esse, sabe? O TikTok é uma plataforma muito jovem. É onde crianças sabem mexer muito mais do que a gente que trabalha com rede social, inclusive. Então, quando a gente para pensar, né, que são crianças que estão em contato maior com esses conteúdos, né, de alisamento de cabelo, e, ao mesmo tempo, o TikTok sendo uma plataforma muito branca, onde as pessoas que conseguem viralizar, onde as pessoas que conseguem crescer e fazer 1 milhão de seguidores e ganhar dinheiro e ficarem muito famosas, são pessoas brancas, né? Hoje eu vejo no TikTok muito essa separação, né, de pessoas brancas. Elas conseguem crescer e ganhar muito dinheiro no TikTok, falando sobre vários assuntos diferentes. Mas pessoas pretas, elas estão naquele lugar do humor, né? E que tem muita gente que consegue fazer humor sem se depreciar. No TikTok tem muita gente. E, inclusive, o Rafael Vicente é um criador de conteúdo assim excelente, que ele faz conteúdo de humor e que ele cresceu muito no TikTok. Mas tem um outro lado também de várias pessoas pretas que fazem aquele humor depreciativo, né, para conseguir visibilidade. E aí eu acho que é um lugar muito perigoso, sabe, para que pessoas jovens entrem em contato com essa plataforma. E eu acho que é um risco, né, que a gente corre de ter essas novas gerações aí tendo esse processo destrutivo mesmo e violento que a gente passou há anos atrás e que hoje essas pessoas podem voltar, né, a passar, e como você falou, com uma nova roupagem. E pensando assim, porque é uma ferramenta que a gente precisa também utilizar, né, pensando nas nossas experiências, né? Quando Carla traz lá a questão da postagem, né, de trazer um assunto mais reflexivo, não é o conteúdo pelo conteúdo. A gente percebe que é um lugar também de construção de narrativas, de construção de conhecimento, né, onde a gente dialoga muitas vezes. Então, assim, entrar também nessa ferramenta que está tão jovem é um passo para que a gente possa, talvez, reverter a situação ou caminhar em outro ambiente agora, né? Pensando nessa ferramenta TikTok. Olha, eu fui até sondada em relação ao TikTok. Eu não tenho TikTok, não tenho Twitter, né, que para mim é uma plataforma que muitas e muitos brancos, né, ganham dinheiro criando estigmas, ridicularizações e chacotas para mulheres negras, né? A coleção Feminismos Plurais acabou de lançar agora um livro que fala sobre ódio nas redes sociais, e não por coincidência, são as mulheres negras mais atacadas, né, pelo racismo recreativo, que é o termo do Adilson Moreira. Então, eu não uso essas plataformas porque me considero uma pessoa que está num pertencimento teórico, reflexivo, que acaba não
criando o fôlego necessário para essas plataformas. Então, eu admiro muito as minhas irmãs, escuto, leio, né, repasso, ajudo que esses conteúdos cheguem a outros jovens, a outras jovens, mas eu mesma não tenho habilidade, não tenho destreza para o TikTok, não tenho para o Instagram, quanto mais para o TikTok e para outras ferramentas, mas eu acredito que seja importante, sim. No meu caso, eu procuro fazer o exercício de mostrar que, além dessa geração de tombadoras, lacradoras, né, do empoderamento crespo, que é um movimento que alcança vários segmentos, né? Eu já fui para algumas caminhadas, né, para as marchas, né, e sempre aplaudo muito e percebo, sim, essas classificações estéticas, né? Quanto mais cacheados os cabelos, ai, que linda, né? Linda para relacionamento, linda para ser convidada para fazer publicidade. Quanto mais o cabelo que é colado na cabeça, aí o cabelo é feio. E aí a gente precisa fazer essas reflexões, até porque o Ileaie, na década de 70 para cá, fez esse mesmo movimento sem ter a ferramenta das redes sociais. Então, o meu lugar, enquanto pessoa que se coloca em diálogo com as mais velhas, com a intelectualidade feminista negra, é exatamente mostrar que isto que está acontecendo agora, né, com o avanço tecnológico e o alcance das redes sociais, é um movimento que está dando continuidade aos passos de Luísa Bairro, de Lisa Alberto, de Vovô do Ilê, né, de Macota Valdina, né, de Lélia Gonzalez. Se vocês fizerem uma revisitação, né, literária, vocês verão que esses autores, essas personalidades negras também estavam falando, né, do exercício, né, de você não só cuidar do cabelo, mas cuidar da cabeça. A cabeça colonizada, ela tende a querer um arquétipo, né, de beleza que dialoga com o branco colonizador. Eu, por muito tempo, né, alisei o cabelo e hoje ainda tenho resistência, porque eu estou com fibra misturada com o meu cabelo. Mas porque eu, que tenho 42 anos, que faço falas extremamente verdadeiras sobre identidade estética, tenho tanta dificuldade de usar o meu cabelo, de ser como a Okoye, a da Wakanda, aquela careca lindíssima. Sim, sim. Exatamente, um dia a Lindinalva Barbosa, ela me disse isso, né? Ela falou, Carla, você reivindica Oxum, mas aí você tem que cuidar do cabelo, mas tem que cuidar da cabeça também. Se você for visitar as tradições iorubais, quando uma menina nasce, depois de um ano ela tem que raspar a cabeça, que é uma iniciação que a gente só consegue, segundo o Macota Valdina, a partir do momento que a gente adentra a filosofia de terreiro e se conecta com uma beleza que não tem nada a ver só com a manutenção do cabelo, tem a ver com a beleza de quem se sabe bonita e vai esperar o cabelo crescer, e se não tiver cabelo na cabeça, também vai se enxergar bonita, é algo que a gente tem muita dificuldade. Então é por isso que eu sempre estou colocando tranças, porque lá dentro de mim existe ainda alguma memória subjetiva de que meu cabelo precisa estar balançando. E eu ainda estou nesse processo de recuperação, mesmo tendo 42 anos, né? Porque eu não tenho mostrado o meu cabelo do jeito que ele é e do jeito que ele está? Porque eu também estou o tempo todo nesse movimento de vai e vem, de ver as meninas mais jovens, né, com cabelo, né, talvez cacheado, sendo convidadas para fazerem publicidades que eu não fui e não serei, né, também por uma questão geracional. Então, talvez a gente também precise, e eu uso minha página para isso, para fazer essas reflexões que são mais densas, né, e que tem a ver com o trânsito, né, geracional, de quem aplaude, sim, essa geração, que está fazendo um trabalho fantástico. Quando eu vejo as mais velhas que eu dizendo, não, mas feminismo não é lacrar, feminismo não é tombar feminismo, eu digo, gente, existe um despeitozinho nosso também. Por quê? Porque muita gente doou todo o sangue e ninguém sabe nem o nome. É incapaz de te pedir para tirar uma foto, mas com Samira, né, e com Xelinha, eu chamo Xelinha de forma carinhosa, viu? Mas eu sei que Lélia Gonzalez quer para chamar com nome e sobrenome, para o racista não dar apelido. Mas, assim, então, assim, é difícil também você ver, né, uma geração sendo seguida, apoiada, aclamada, quando outras que deram todo o sangue, né, não sabem mexer na rede social, estavam ali falando a mesma coisa. Então, eu procuro mais fazer esse exercício, sabe, de dizer assim, gente, é preciso honrar quem veio antes, sabe? Milton do MNU, ele não tem habilidade com o Instagram, mas, poxa, se ele não estivesse na escadaria, né, a gente não estaria aqui, sabe? Se Luísa Bairros não demorasse para terminar o doutorado dela, né,
e lutasse pela ocupação de espaços estratégicos, como ela fez, né, aqui no CDCN, na CEPROME ou na própria CEPI, né, a gente não estaria discutindo agora, não teria apoio e acordos internacionais entre Brasil e Estados Unidos, ou Brasil e países que falam a língua portuguesa. Então, eu considero extremamente importante esse exercício de ori, né, no exercício de cabeça, de lembrar e se conectar à memória de quem estava fazendo esse trabalho, e que os mais jovens, sendo divindades importantes, com todas as habilidades que têm, estão dando continuidade. Então, esse é meu trabalho. Mas eu não tenho destreza nenhuma com o TikTok, nem com o Instagram, porque às vezes as pessoas até falam, mas você poderia escrever assim. Gente, tem um número de caracteres, o texto. É muito mais difícil do que você gravar, porque a gravação, o texto sai fluido, né? 1 minuto, 1 minuto e meio e tal. Mas um texto, você tem que ser honesta às pessoas que criaram aqueles conceitos, você não pode simplificar, e, ao mesmo tempo, você tem que honrar a sua própria identidade, né, técnica, profissional, teórica. E aí que começam as mesmas classificações, né? Quais são as cabeças, né, com os cabelos que tem, que podem receber aplausos, seguidores, né, e todas as reivindicações publicitárias que a gente tem visto aí nas redes. Exatamente. É isso. Vocês falam dessa produção, né, dentro das redes sociais. E tem uma coisa que a gente já começou a perceber há um tempo, que é o próprio algoritmo, que não ajuda, ele não divulga, ele não lança, né? Tem uma influenciadora, esqueci o nome dela agora nesse momento, mas ela fez um teste em 2020, que foi colocar a foto, ela via que o conteúdo dela não estava sendo entregue, e aí ela coloca uma foto de uma mulher branca, e aquele conteúdo dela começa a viralizar. Então, a gente ainda tem esse desafio mesmo, né, enquanto comunidade, de romper essa estrutura do próprio algoritmo, que, às vezes, no próprio reconhecimento facial do seu aparelho, né, existe uma forma, às vezes, de bugar, de não acontecer ali. Então, o nosso desafio também é de furar essas bolhas, né, de encontrar mecanismos e formas da gente, enquanto comunidade, está se apoiando, né? Porque, se a gente for perceber o número de seguidores das produtoras, como você trouxe, Carlos, das produtoras aqui baianas, vocês trouxeram referências da Nathalie, que é de São Paulo, né? As nossas referências sempre estão lá. E quem são as nossas referências daqui? Quem são as nossas referências baianas aqui, que a gente precisa fomentar? Eu vejo um movimento, muitas vezes, de alguns meninos, como a De Júnior, como Roger, se pode de colocar as carinhas das pessoas, a quantidade de seguidor que essa pessoa preta tem, vamos seguir essa pessoa. Então, toda vez que eu vejo alguém novo ali, vou começar a te seguir. Não seguia, eu começo a seguir, porque eu acho que a gente precisa também furar essa bolha entre nós. E não é só uma marcação de raça, eu vou insistir, uma marcação de raça, desculpa. E é uma marcação de raça, cor e região mesmo, né? Primeiro, as pessoas seguem brancos do eixo sul-sudeste. Depois, se forem para as pessoas negras, aí são as pessoas negras que não têm a pele tão escura, sim, a pele retinta. Aí são pessoas que têm uma credibilidade intelectual. E aí depois faz de novo, né, essa interseccionalidade com a região, porque nós sempre aparecemos, de fato, né, como os engraçadinhos, com as pessoas que são desnutridas ou que o dente está podre. Aí começa esse humor de ridicularização que tem um critério regional também, né? Os baianos elegeram o Haddad, aí começa, né, essa ideia também de mostrar que é um lugar de pouca contribuição cultural e, por consequência, até mesmo as pessoas que estão produzindo conteúdo não merecem a credibilidade, porque se a gente for fazer aqui um levantamento dessas seguidoras dessas influenciadoras, né, que nós conhecemos do feminismo, da luta antirracista, a gente vai perceber que existe uma prevalência do eixo Rio-São Paulo. E nós que somos as ridicularizadas, as chacotas, a que não fala tão bem, a que não escreve tão bem, a que deveria se comportar de outra forma. E a gente precisa estar atenta, né, a esse domínio que é regional, que é o mesmo que já acontece no norte global, a partir da Europa e dos Estados Unidos, e que a gente reproduz aqui. Eu crio afeto entre pessoas negras, mas eu procuro valorizar sempre as pessoas que estão no Nordeste, sempre. Ainda que as
pessoas não gostem, eu não vou ligar, eu continuo fazendo, porque eu digo assim, eu sei que Luísa Barros está gostando do que eu estou fazendo. Ainda que as pessoas digam, não, mas isso está errado, que agora é preto, é isso e aquilo. Não adianta, eu vou continuar fazendo dessa forma, exatamente porque o compromisso, além da estética, tem que ser um compromisso de uma cabeça que não pode trair, sabe, os seus antepassados. Então, eu vejo também a nossa vontade de ganhar recursos, grana e tal, às custas de apagamentos, às custas de distorções, de rupturas com o verdadeiro conhecimento e com a trajetória, né, de um conceito, de uma política pública. Para quê, gente? Para não ficar mal na fita, sabe, com o influenciador, para não receber kit da Rede Globo ou de qualquer outro influenciadora, eu não me importo com isso, sabe? Se eu for chegar aos 50 anos sem ter 200 mil seguidores, sem ter uma casa própria, porque às vezes eu encontro jovens que têm 25, 24 anos, que têm carro, que têm casa própria, enquanto eu estou pagando maior pau ainda para comprar uma casa própria. Eu fico assim, cara, mas essa pessoa também está fazendo o quê, né? Está distorcendo todos os conceitos, aí todo mundo está batendo palma, dizendo, é isso mesmo, a luta é toda coletiva, não tem essas separações. Então, eu vou ter que ficar, né, com o caminho de Ofumedi respondendo um pouquinho mais tarde, mas pelo menos eu sei que o meu caminho espiritual não está sujando, né, a trajetória de quem veio antes. Desculpa que eu me excedi, mas não, porque essa você nunca se excede. Sempre tem contribuições importantes e falas que a gente precisa assim, pegar e beber e fomentar isso e reverberar. Ashley está com um tempinho já curto aqui com a gente no nosso papo. Eu queria saber como é que vocês estão de tempo também, né? Tá tranquilo? Hoje é aniversário de manhã. É o aniversário de manhã, tá certo. Vocês estão entendendo. A gente está com um tempinho, 5h21. Então, a gente vai caminhar para a finalização. Cadê as meninas? Eu queria ouvir de vocês agora nesse final, né, caminhando assim para o nosso encerramento, e dizer assim, já agradecer esse papo com vocês, que foi incrível, tem sido delicioso. E aí eu vou novamente apontar a Carla e trazer para vocês também e trazer o que vocês produzem dentro das plataformas. Quando você, Carla, traz aquela postagem, fomenta aquela discussão, é preto, é negro, é pardo, não é o que é, e traz um destaque em relação a gente começar a olhar as nossas irmãs pretas, né, retintas, e marcar aquele lugar mesmo, para que haja essa acessibilidade dessas mulheres dentro das plataformas, dentro das propagandas, para que a gente não bote assim, vamos trazer uma representatividade negra, e a negra é sempre aquela mulher de pele clara. Já incluir a mulher negra ali, e a mulher retinta continua no seu apagamento, né? Dessa forma, da gente na rede entender que a gente precisa dar visibilidade às nossas irmãs negras de pele escura, né? Pretas, vamos dizer assim. E aí você trouxe essa discussão, eu comecei a partilhar, porque eu acho que a internet é esse lugar, a gente pega e a gente compartilha entre os nossos grupos, e a gente começa a fomentar discussões, né? Quando você traz na sua... Eu sempre lembro da postagem que você falou sobre o corpo, e foi uma postagem sua que viralizou. As mulheres viram que nós temos manchas escuras em determinadas partes da nossa pele. E quando ela posta isso na internet, sem vergonha, o tanto de mulher que ela abraça com aquilo, sabe? A internet tem esse poder para nós, enquanto mulheres negras, de desbravamento, de aceitação, de aconchego, de acolhimento. A gente fala e abraça dentro da internet. Então, talvez não viralize tanto, porque o nosso público chega com aquilo ali recebendo um abraço. E, às vezes, o abraço não viraliza, o que viraliza é a tragédia. Querem viralizar com as nossas tragédias. Quando você traz que o seu conteúdo vai despontar no momento que a gente perde George Floyd daquela forma. Então, assim, a pergunta que eu gostaria que cada um respondesse aqui para a gente finalizar é: como atravessar depois que a gente fomenta isso na internet? Para além das redes, né? A gente começa esse trabalho na rede, que é super importante, pensando em mídia social. A gente precisa estar nesses lugares, a gente precisa estar no TikTok, a gente precisa estar no Instagram, no Twitter, que é um lugar também que, assim como você, Carla, eu não vou, eu fico com medo, eu fico assim, meu Deus, a minha cabeça não vai funcionar lá, porque é aquela coisa das emoções, da gente querer falar tudo e se policiar. E a gente tem que estar lá, tem que estar no YouTube. Mas, para além disso, quando a gente rompe essa barreira do que é digital, como é que a gente procede, né? Como é que a gente dá continuidade aos nossos encontros presenciais, a nossa luta do cara a cara?
Nossa, eu achei interessantíssima a sua pergunta, porque de todas as vezes que eu participei assim de mesas e bate-papos falando sobre tecnologia, internet, produção de conteúdo, nunca me perguntaram, né, como é essa relação no offline, né? E aí, gente, esses dias não, tem uns meses atrás, que eu fui em um restaurante, um bar, não sei, que tem jogos, São Jogue. E aí eu falei, cara, meu Deus, eu queria tanto marcar com os meus seguidores de Salvador e todo mundo ir para lá, jogar um jogo e conversar, sabe? Porque eu tenho muito essa vontade de sentar com a galera e conversar e saber quem são essas pessoas, né? Como elas vivem, o que comem, enfim. Eu acho muito importante esse contato presencial. As pessoas sempre me encontram assim na rua ou em algum shopping, algum evento, falam comigo. Tem gente que chega que nem fala e chega depois, eu te vi em tal lugar, mas eu não falei. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, falem comigo, porque eu não sou um bicho de 7 cabeças que vai morder ninguém, entendeu? Às vezes as pessoas têm realmente essa percepção de que a gente é chata ou é metida e não sei o quê, mas na verdade não é nada daquilo. Eu, inclusive, sou tímida. Não parece, mas eu sou. E eu acho muito importante esse momento presencial, né? Quando você falou de referências, né, eu lembrei muito das meninas que são minhas referências também. Carla, não preciso nem dizer, rainha maravilhosa. E as meninas também, Samira, maravilhosa, tem Emily, que são minhas amigas, assim, que a gente conversa, a gente troca. Presencialmente também, sabe? Eu e Samira, a gente estava falando que a gente tem que se encontrar fora de job, que a gente só se encontra assim, em bate-papo. Outro dia a gente se viu em cachoeira e tal. E é legal ter esse para além do trabalho, sabe? Eu acho isso muito importante, porque é uma forma da gente humanizar a outra também, né? E eu falo sobre tudo, gente. Eu chego, falo, Samira, vamos marcar um café, vamos marcar alguma coisa. E a gente fala de um monte de coisa e fala de job também, que eu já falei para ela, você cobre mais, meta a faca nessas marcas mesmo, que está tudo cheio de dinheiro. E eu acho que é isso, sabe? É importante para a gente desmistificar essa imagem do influenciador, de que é alguém distante, de que é alguém inacessível e tal, sabe? Eu sempre respondo às pessoas, eu sempre falo, eu sempre faço questão de abraçar, de perguntar o nome, de conversar com a pessoa, porque eu acho que falta muito isso nesse momento que a gente vive hoje, sabe? Eu ainda estou caminhando nessa coisa de conseguir me relacionar com as pessoas de forma presencial, pessoas assim que eu não conheço tanto e que eu não acompanho tanto e tal. Eu sou tímida realmente, então para mim é uma coisa que vai acontecendo assim aos poucos, mas que eu acho muito importante, faz parte do processo de humanização do influenciador, da pessoa que está ali em um lugar de destaque, de cobrança também, enfim, sabe? E eu acho que é isso. E queria agradecer aqui a todo mundo que está aqui hoje para escutar a gente, né? Fico muito feliz com isso. Essa troca presencial é muito importante, eu sempre fico muito feliz. E é isso, né? Falar também para me acompanharem, né? @AshleyEmilia, que a gente tem que fazer nosso merchan, que a gente também é blogueira. Com certeza. Então me sigam lá, me acompanhem, podem mandar mensagem, bora conversar. E é isso. Obrigada também a vocês aqui nessa mesa. Eu amei esse papo. Estar na Flickr também é sair das redes, né? É estar lá marcando presença, é estar divulgando para além das plataformas. Gente, a Ashley vai ter que sair mesmo, que a bichinha está com horário. Eu fazendo o papel da amiga aqui. Tchau, amiga. Tchau, Tchau, gente. Ashley. Muito obrigada. Beijo a gente pra quer agradecer todas. a sua participação aqui. Continue. Eu sou sua fã, você é maravilhosa. Ai, mulher, eu também sou sua fã. Hoje eu estava pensando, meu Deus, eu vou participar de uma mesa com Carla Cotirene. Vou me tremer toda, porque, assim, referência de verdade, verdadeira. Você está no meu TCC, entendeu? Eternizada. Então, é isso. Obrigada. Bom, como eu tinha falado, né, o meu papel de influenciadora começou mais no modo presencial do que no virtual. E, de fato, é o meu foco, assim. Eu entendo várias vezes quando a gente, às vezes, faz uma publicação programada, a gente tem uma estratégia, tem uma lógica e, às vezes, não funciona,
que a rede social, hoje, infelizmente, para quem é preta, retinta, é uma lógica de altos e baixos absurdos, assim. Então, eu vivo um processo de pensar qual é o meu objetivo ali naquela plataforma, quando o meu trabalho de base é outro, sabe? O que eu entendo, para mim, hoje, enquanto influência, é eu, de fato, chegar numa escola, ler uma literatura negra e ver uma pretinha, um pretinho falar, olha, eu amo o meu cabelo, eu tenho orgulho da minha mãe que é empregada, o meu pai é gari, eu amo a profissão dele. Isso faz muito mais sentido para mim. E aí, enfim, né, vou aprendendo nesses dois mundos como é que eu consigo, de fato, influenciar. Mas a sua pergunta foi muito ampla, e eu tenho uma mania de leitura, você estava falando, eu estava lendo tudo aqui, mas eu fiquei muito intrigada com o nome do festival, né? Afrofuturismo. E aí, eu conheci recentemente uma escritora, que é a Octavia Butler, que ela é chamada como a rainha do afrofuturismo. E eu fiquei pensando o que é esse afrofuturismo para o que eu entendo hoje, qual o meu papel nas redes, né? É justamente o que eu desenvolvo, inclusive, enquanto uma intelectual negra. Eu entendo que o meu papel enquanto mulher negra, que tem hoje um alcance, uma interferência em algumas camadas da sociedade, que é construir um futuro de emancipação e de representatividade para o nosso povo. Então, quando eu discuto, por exemplo, eu tenho uma honra, né, já fui aluna de Carla Cotirene, para mim é uma honra sentar do seu lado, entender a sua história antes, né, da publicação do livro e hoje, e ter certeza que você não mudou nada. É também a minha referência na minha dissertação, é a minha referência, já fui aluna, então isso, para mim, é o que eu entendo enquanto influência do tato mesmo. E por que eu estou falando isso? Porque minha lógica de pensar um afrofuturismo é perceber que as minhas que vieram antes de mim, elas construíram o que é o meu futuro, o que é o meu presente. E eu falo o que é o futuro porque eu ainda vivo essa imersão de hoje entender que, se eu falo de empoderamento crespo ou se eu falo de representatividade na literatura negra, é porque eu sei que lá atrás, né, Carla já produzia e já entendia o que era o seu corpo negro na universidade. Luísa Bairros foi essencial na promoção de igualdade racial. Lélia Gonzalez me disse, né, enquanto leitora, que eu tenho nome e sobrenome. Assim como tantas outras, minha avó me falava a importância de eu estar em espaços que não me colonizasse. E tudo isso é uma perspectiva de futuro que eu tenho construído. Então, às vezes, meu conteúdo ele vai flopar, como a gente fala, né, na juventude, vai dar poucas curtidas. Mas, para mim, 200 curtidas ou 1.000 visualizações, que alguns influenciadores dizem que é pouco, 1.000 visualizações, eu não enxergo como pouco. São pessoas que estão ali acessando. Se 1.000 pessoas viram o meu conteúdo, ou se 100, 10, uma viu, eu já atingi alguém. E a minha palavra, né, qual é a palavra que eu estou pregando? É a da literatura negra, né? Eu tenho ali minha colega, amiga, meu amorzinho, Ayala, Tude, que aí a gente sempre troca, né, no nosso programa de pós-graduação, qual é o nosso papel, o que é que o nosso corpo negro está fazendo, né, para que a nossa geração futura possa acessar. Então, concluindo e já entendendo, né, eu vim pensando muito no nome do festival, porque quando eu conheci a Octavia Butler, eu vou e volto, eu li uma entrevista de Octavia que ela falava que o interesse dela é que tivesse uma juventude negra emancipada. E isso ela escrevia assim em bilhetes. E eu hoje, quando eu li, eu falei, gente, eu me sinto emancipada, assim, no aspecto de que, se eu hoje, a Samira do presente, se entende enquanto uma mulher negra e respeita todas as minhas identidades, né? Lendo aqui Carla Cotirene, lendo tantas mulheres negras, eu sei que a minha sobrinha, de hoje 7 anos, Maisha é uma criança negra que estuda numa escola de maioria branca, e Maisha fala, o meu cabelo ele não é feio para a colega dela. Quando a colega dela arriscou chamar ela de cabelo duro.
E eu sei que ela fala que o cabelo dela é lindo porque ela viu eu dizendo que o meu cabelo era lindo, porque eu vi Carla Cotirene dizendo que o meu corpo negro é bonito, né? Então, concluindo minha fala, agradecendo aqui pelo convite, agradeço a produção, que eu sei que tem muita gente aqui por trás fazendo esse trabalho acontecer. Agradeço você pela excelente mediação. Aproveito para agradecer publicamente Carla, que é uma pessoa que eu amo, admiro. A gente, além de amiga, já foi vizinha, relação professor-aluna, enfim, e que eu entendo que o seu papel hoje, apesar de sermos de gerações diferentes, ele é fundamental porque nós temos públicos de todos os tipos. Então, se tem uma turma que te segue, te acompanha, ali te curte, é porque, de fato, você é muito importante, relevante, e está quebrando aí uma estrutura do Sudeste, viu? Porque se você hoje, você disse que não é influenciadora, mas eu vou te chamar de influenciadora, consegue atingir o Sudeste, né? Eu, uma vez, estava numa viagem no Rio e uma pessoa estava te citando, se falar mal, eu já vou dar porrada. Mas estava dizendo bem, por quê? Porque você está alcançando um outro patamar que, para nós, é essencial. Então, se as nossas intelectuais baianas estão sendo citadas, né, e a política da citação rompe com o epistemicídio, é porque, de fato, o nosso movimento faz sentido. Então, eu te agradeço pessoalmente, com muito amor e muito afeto, e agradeço a todo mundo que está aqui nos assistindo, que eu sei que cada trajetória importa e cada um é influenciador e influenciadora da sua comunidade, e isso é o que, de fato, eu considero enquanto militância política. É isso. Hablei muito. Estou apaixonada. Tá vendo? Minha lua em Capricórnio. Eu também quero agradecer imensamente, né, pelo momento. Eu fiquei incomodada, assim, eu digo, gente, o que é que eu vou fazer com aquelas meninas? Elas manjam muito, né, das redes sociais. Eu não entendo nada, eu realmente sou uma pessoa que não planeja, né, postagem, eu não corrijo, eu digito no WhatsApp e me posiciono, aí depois alguém vem assim, Carla, faça assim, faça assado, porque, de fato, eu sou uma pessoa muito despretensiosa mesmo, em relação a esse lugar de influenciadora, esse lugar de blogueira, eu não tenho essas pretensões. O que eu percebo só é que é necessário realizar aquela vontade de Milton Santos, de sermos intelectuais que provocamos incômodos quando abrimos a boca. Então, quando eu vejo algo destoar completamente dos esforços, né, de meus mais velhos, aí eu digo, agora eu vou me posicionar. Então, como o meu couro já é duro, né, porque eu já tomei muita porrada na vida, eu não tenho problema nenhum mesmo, sabe? É isso que eu percebo. E sempre vou validar, referendar as gerações, né, de Samira, né, esse movimento sabe, de qualidade, esse movimento com a cabeça bonita, com a maquiagem bem feita, sabe, com a roupa bonita, porque isso também é uma militância, sabe? Quando eu vejo Samira, né, postar com o cabelo, o que é que ela está fazendo no rosto, dicas de cuidados com a pele, eu penso, gente, isso é uma militância extremamente importante, sabe? Porque quem está tomando o sol o dia inteiro pode achar que não é necessário se reconectar com a beleza de suas antepassadas, porque só serve o trabalho. E aí Samira está dizendo, não, é importante também esse exercício, sabe, de aritmética de cada traço, sabe, nos olhos, na boca. Isso é tão bonito, e eu pego todas as dicas, não sei fazer direito ainda, né, mas eu fico treinando, olhando minhas sobrinhas, né, Cecília Cotirene e Alice Adriana também já vão no mesmo ritmo, sabe, de Samira. Meu irmão fica, essa menina fala bonito, né? Eu digo, a gente morava na mesma rua, e às vezes a gente voltava, né, da faculdade juntas, depois de uma aula, sempre Samira com excelentes contribuições. Então, eu percebo que o mundo pode ser melhor, sim, sem hierarquia, sem vaidade, né? Sem competição entre gerações, mas o tempo todo a gente utilizando essa política do afeto, essa política de água, de trazer quem veio antes, de não deixar, né, a mentira tomar conta, né, do conhecimento, em nome do nosso bel prazer de ter seguidores, né, de ter campanha publicitária. Isso é o que mais me incomoda mesmo. Eu estou preocupada, já falei sobre isso. A gente demorou muito para reposicionar o nosso conhecimento no âmbito das políticas públicas,
histórias, né? A gente retomou agora um projeto de redemocratização do país com a eleição de Lula. E eu fico pensando como é que a gente vai criar novamente uma secretaria especial de políticas de promoção da igualdade racial se as pessoas estão jogando fora tudo que Luísa Bairros, Matilde Ribeiro e outras mais velhas construíram. Eu digo, gente, não é possível. O Brasil não é birracial, sabe, gente? Não existiu frente preta brasileira, existiu frente negra brasileira. Não existiu movimento preto unificado, era movimento negro unificado. A Aimé Cesare conceituou negritude, política de atenção à saúde da população negra, plano Juventude Viva. Ou seja, a categoria negro, né, foi conquistada a partir de uma luta que a gente fez perante o Estado para reconhecer a diversidade de tons da pele da população negra. Aí vem agora a geração, assiste lá alguém no BBB dizer que preto é certo, negro é errado, e aí começa a jogar tudo fora. E aí, pronto, aí eu tenho que ficar concordando com isso. Isso é um crime. E eu vejo isso como um crime. Abdias Nascimento deve estar revoltado no mundo espiritual com o teatro experimental do negro, sabe? Como é que ousadia é essa dizer que os mais velhos estavam errados e a nossa geração que está certa, só porque alguém no BBB diz que preto está certo, que negro vem de necro, que não sei o que. Gente, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar o contexto de luta e organização do nosso país, não dos Estados Unidos. Que dependência epistemológica é essa do mundo estadunidense que a gente tem? Isso é uma grande ofensa à cabeça de todas as pessoas que deixaram de construir casa própria, ter plano de saúde e cuidar dos dentes para que a gente estivesse aqui hoje. Aí o povo quer comprar carro, apartamento, roupa bonita, contando um monte de asneira, sem ler um livro e sem conhecer a história dos seus antepassados. Então, eu não vou admitir isso. Toda vez que eu perceber que alguém está fazendo um movimento destoante do que Luísa Bairros fez, e eu trabalhei com ela, né, eu fui coordenadora do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, na época, né, da gestão de Luísa Bairros e Luiz Alberto, né, naquele momento de transição. Então, eu tomei muito presta atenção. O meu papel vai ser dar presta atenção também. Sei que não serei respeitada em muitos momentos, porque eu sou uma mulher negra, da cor preta, nordestina, né? E nós sabemos que na encruzilhada o corpo da mulher negra, preta, é aquele que todo mundo quer lá dar um tapinha, uma paulada, um chute e sair, porque não vai ter ninguém para defender. Em muitos momentos eu me sinto sozinha, às vezes eu fico com ansiedade, eu digo... Estou me sentindo mal, sabe? Mas vamos lá, vou ter que continuar. Vou ter que dizer que pouca não é preta, que a autodeclaração é importante, que a soma de pretos e pardos forma a população negra, que tem a categoria indígena, que tem a categoria branco, que amarelo não é o sarará, e sim os descendentes asiáticos. O meu papel é esse. Eu fui preparada para isso. Eu não posso trair em nome de ter uma casa própria que manhã quer, porque manhã vive dizendo para mim, Carla, quando é que você vai comprar sua casa? Eu estou esperando, viu? Eu estou envelhecendo, porque ela quer ver essa movimentação toda que eu faço em torno da categoria negro dar certo. É bom para os nossos mais velhos, né? Para a sua mãe, ver você sendo ovacionada, ver você sendo citada. E muitas vezes nós somos cruéis também nas redes sociais, né? A gente está o tempo todo desfazendo da divindade e cabeça das outras pessoas. Da mesma forma que o colonizador fez quando trouxe para a gente a ideia de loucura, de insanidade, de perturbação, de desorientação. Então, eu, lúcida do jeito que eu sou, né? Com a espada que eu seguro e com o espelho que eu seguro, eu sempre vou ter como reflexo a luta de quem veio antes. É isso, gente. Muito obrigada. E que bom que você está na rede, influenciando muito. Samira, Carla, Ashley, que não está mais aqui, eu quero fazer esses agradecimentos, assim, de verdade, por ter me dado a honra de mediar a mesa com mulheres tão potentes, né, e que eu admiro. Samira eu conheci recentemente por conta da mesa. A Carla, a gente já se encontrou em alguns lugares e é uma mulher apaixonante. É isso que eu posso dizer de você, Carla. Pronto. Essas héteras têm arte, viu? Obrigada a todos que estiveram aqui, todas e todos que estiveram aqui em nossa mesa e quem estava também assistindo a transmissão. Agradecer a nossa equipe que chegou aqui cedinho, os meninos que estão ali, e agradecer a Vale do Dendê, que me fez esse convite para estar aqui mediando essa mesa, e também tem amanhã uma mesa também super importante, que eu estou, assim, muito ansiosa em participar.
E é isso, gente. Muito obrigada de verdade. Que a gente continue construindo nosso afrofuturismo do presente, do amanhã, e que as nossas histórias continuem sendo contadas de forma relevante por nós. Axé. Axé. Obrigada.